O país tinha pouco mais de 600 anos quando capuchinhos franceses tentaram ficar por aqui. Estamos no Brasil. São Luís, no Maranhão, foi a primeira tentativa de se estabelecer, seguida de Recife 30 anos depois. Os holandeses foram expulsos pelas forças portuguesas, mas os capuchinhos foram aprovados pela Congregação da Fé, a antiga Propaganda Fidei, e criaram raízes no Brasil como missionários apostólicos até que o Estado absolutista português, em 1698, os expulsou sob o pretexto de serem estrangeiros e serem suspeitos de traição política. Em 1705, os capuchinhos, então agora de procedência italiana, eles são convocados então pelo próprio imperador para retornarem ao Brasil, às suas missões, principalmente junto aos índios que foram abandonados à sua própria sorte desde a expulsão dos padres jesuítas, então. De fato, a história capuchinha no Brasil tange a vida dos povos originários do nosso país desde o início. Os frades de São Paulo, desde sempre, o trabalho com os indígenas foi muito forte. Hoje, a província mantém um frei na custódia da Amazônia e tem frades ligados ao CIMI, Conselho Indigenista e Missionário, que ajudam os índios na garantia de direitos como moradia e vida digna. No Rio Grande do Sul, em 1908, os frades iniciaram trabalhos de evangelização com os indígenas e intercediam junto ao Estado os seus direitos, sobretudo de propriedade. No Rio de Janeiro, em 1832, os irmãos sofreram. Perderam casa, trabalhos, até que a fraternidade foi extinta e os frades se espalharam. Alguns voltaram para as aldeias no interior do país, um porto seguro. No Paraná foram quase 60 anos de missão com os indígenas. Em Minas, no século XVIII, os frades missionarizaram junto aos índios e fundaram cidades. Na região norte e nordeste concentra o maior número de indígenas no país. Na Bahia, em 1670, a corte portuguesa trouxe capuchinhos franceses para catequizar os índios cariris no sertão. Com a ajuda dos frades, os indígenas tiveram comunidades preservadas. Era um cenário em que os portugueses não tinham a preocupação em manter a sua história e cultura. No Ceará, entre 1641 e 1702, os capuchinhos franceses defendiam os índios que perdiam grandes terras. Um coronel tomava suas casas. Quase 400 anos depois, essa história de luta continua. Na Amazônia, a custódia já formou cerca de 50 irmãos nativos que hoje apoiam os ribeirinhos e indígenas. A pandemia, assim como o movimento de Camerino,
mostrou como o trabalho dos capuchinhos é fundamental junto aos doentes e àqueles que sofrem as consequências dessa crise. Essa é a nossa missão. A ordem provoca os frades em todo o mundo. A missão está no coração da ordem. O DNA missionário dos primeiros capuchinhos que vieram para o Brasil segue vivo nos quase 1000 frades que vivem aqui. Muitas cidades brasileiras foram construídas no entorno dos nossos conventos. Frades estrangeiros que se aculturaram de forma tão intensa entre nós que se tomaram brasileiros natos. Viver nordestino é hoje o nosso irmão. Quando o galo canta se benze na procissão, numa marcha santa dentro da alvorada. Não fomos nós que os consagramos como irmãos de referência, foi o povo. O trabalho dos capuchinhos junto ao povo ajuda as pessoas, transforma situações e regiões inteiras. No país, iniciativas de frades transformam a sociedade e a igreja no Brasil.
O Brasil é um país diverso, de rostos, cores e pensamentos distintos. A presença dos frades capuchinhos aqui não poderia ser diferente. Nas empresas, nas paróquias, nas escolas, tem capuchinho em todo lugar fazendo história. O Paraná tem história e sacrifício, que de início me proponho a ressaltar as qualidades do estado que eu canto e que é encanto a quem queira visitar. Tem 1000 lavouras onde tudo se